Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai. O Senhor é nosso Senhor, nosso Salvador. E o Senhor perdoa nossos pecados e o Senhor nos lava sempre no sangue de Jesus. Por isso estamos aqui, Pai, diante da tua presença, pedindo que o Senhor venha abençoar a cada um dos meus irmãos que nos assiste ao redor, tanto do Facebook, como através da Rádio Alfa Internacional. E que aqueles que vão assistir, Pai, possam ser tocados pela tua palavra, que é pura e santa. Abençoa a pastora Simone que está comigo, ajuda e dá graça e dá vitória, Pai, porque nós precisamos do Senhor. E tudo isso nós fazemos e agradecemos no santo nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela e nós vamos começar a falar, tá bom? A minha irmã Elisângela está lá, participando conosco, e eu vou botar aqui na tela o que vamos estar falando, e automaticamente a pastora Simone vai entrar comigo aqui, né? Boa tarde, pastora Simone. Tudo bem, filha? Eu estou bem também, graças a Deus. Bom, vamos lá então? Vamos lá. Na semana passada, está aí na tela da rádio, quem está na tela da rádio está assistindo comigo o que eu estou falando e pondo. A pergunta é: para que serve a palavra de Deus, né? E a semana passada eu estive falando aqui, e quero repetir para você mais uma vez. Está no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, e versículo 16 e 17. Gente, isso é Bíblia, isso não sou eu que estou falando. Isso não é coisa da minha cabeça, não foi eu que escrevi. Eu não sou Timóteo, eu sou Elias, ok? Então, está escrito na palavra. O irmão Timóteo, ele escreveu, perdão, o irmão Paulo escreveu ao irmão Timóteo. Foi a segunda vez que ele escreve. E nessa segunda vez ele disse o seguinte para o nosso irmão Timóteo, foi a parte que eu falei semana passada. Para que o homem de Deus seja perfeito. Não falei prefeito, viu? É perfeito. E perfeitamente preparado para toda boa obra. Por quê? Só tem uma coisa que pode nos fazer ser perfeito diante de Deus. Uma, não duas. Duas. Mas a segunda é a que vai valer. Mais ainda. Porque a primeira é o sangue de Jesus. Diante do sangue de Jesus, somos purificados dos nossos pecados. Ok? Mas continuamos sendo imperfeitos. Agora, presta bem atenção quando eu vou repetir, só essa vez. Agora, quando nós, porque está escrito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Através do quê? É através da palavra de Deus. Bíblia. Ok? Quando nós... Só vou explicar essa vez, por favor. Quando nós nos propormos a viver segundo o que está escrito aqui, entendeu? Então, o que vai acontecer? Deus, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e nós nos esforçando a viver segundo a palavra, Deus nos vê perfeito. Não tem outra forma. Está escrito. Não sou eu que estou falando. Eu só estou falando para você, meu irmão, minha irmã, o que está escrito. Se você quiser ser perfeito, humanamente falando, esquece que você não vai. E tem uma passagem que diz que até chegarmos à estatura do varão perfeito. Sabe quando vai ser? Quando estivermos com ele na glória. Porque aí teremos um corpo semelhante ao de Cristo. É o que está escrito na palavra dele. Então não adianta. Nós não podemos querer comparar as coisas espirituais com as coisas humanas. Não dá. Temos que separar as coisas. Ok? Porque a Bíblia ela é muito clara quando se refere à perfeição. Isso é em relação a Deus, o nosso Pai. Porque Ele nos vê como filhos. Através de Jesus, o sangue e a palavra dele. Jesus, na oração pelos discípulos, Jesus falou uma frase. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. Então a palavra de Deus é verdade e é santa, porque ele diz:
a tua palavra é a verdade. Capítulo 17, versículo 17, se eu não me engano, acho que é de São João. É a oração de Jesus. Entendeu? Então, nós temos que entender que a palavra de Deus ela não é uma coisa qualquer, como está sendo colocada hoje, né? As pessoas estão querendo viver de qualquer maneira. As pessoas não querem mais obedecer à palavra de Deus. Muita gente quer fazer a obra de Deus de qualquer forma, e não se pode. Segundo o que está escrito dentro desse versículo. Esse versículo é um versículo tremendo. E eu vou falar agora a primeira parte de cima desse versículo, e quero que você veja comigo o que quer dizer as definições. Está escrito assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, tá? E perfeitamente preparado para toda boa obra. Então vamos ver aqui. O que quer dizer isso? Inspirada. Toda escritura é divinamente. Olha a palavra. Divinamente não é humanamente. Quando está falando divinamente, está dizendo que é algo que já foi estabelecido no céu. Já foi estabelecido por Deus. Ou você acha que quando Deus fez o plano, ele preparou o plano de salvação, que é uma coisa que muitas pessoas não entendem até hoje. Cristãos não entendem. E ficam perguntando, mas por que isso? Mas para que? Não me interessa. Me interessa que Deus fez um plano. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Deus fez um plano perfeito. Ele é Deus e não se questiona Deus. Ou se crê e obedece, ou então vamos plantar batata e vamos fazer qualquer outra coisa. Não adianta. Toda a escritura é divinamente inspirada. Quer dizer, quando Deus criou o plano de salvação, que ele imolou ao seu próprio filho, que foi tudo visto pelos lá do céu, ele já tinha no coração dele a Bíblia, porque foi inspirado no sentimento da salvação do homem, quando Deus fez o plano da salvação, que foi lá em cima, executado aqui na terra. Ou Jesus não foi para a cruz? Então ele desceu para ser executado aqui na terra, mas a Bíblia diz que ele já tinha sido morto lá em cima, antes da fundação do mundo. E se Deus, gente, estamos falando de Deus, poxa. E se você está falando de Deus, você está falando de tudo que é de tudo. Não tem palavra, não existe adjetivo, não existe pronome, não existe nada para colocar em cima de Deus. Ele é tudo, em tudo. Então ele falou o seguinte, eu pensando comigo, meu filho vai morrer, mas eu vou fazer a Bíblia. Está no meu ser. E eu vou pôr as palavras do meu ser para eles conhecerem. Gente, isso aqui é tremendo que eu estou te falando. Vai sair de mim. Só que eu vou usar homens lá na terra. Eu não vou mandar um anjo, nem um arcanjo, nem um serafim, nem um querubim, nem Maria, nem Pedro, nem Antônio, nem Maria. Vou usar homens lá da terra. E eles vão ser inspirados pelo meu Espírito Santo. Meu Pai do céu. Gente, isso não é qualquer coisa. Isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você não crê, meu querido, desculpa, não posso fazer nada. Não é um problema meu. Você tem que amar esse livro aqui. E ler esse livro, não é amar e deixar guardadinho ou aberto no Salmo 91, 61, 51, o que você quiser. É para ler. Entendeu? Achar que isso aqui é um amuleto. Não é um amuleto. A Bíblia não é um amuleto, como muitos pensam. Deixa aberto lá no Salmo 91, lá achando que o diabo vai sair correndo. Não vai, não. Vai te destruir se você não procurar viver essa palavra. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu nem sei se está escrito no estudo bíblico. Eu também não posso pôr a Bíblia toda. Mas uma das coisas que Jesus fez, quando ele foi tentado, foi usar o quê? O que ele conhecia. Ele era o verbo. Ele é o verbo. E ele usou o quê? A palavra. Se esse livro não tivesse valor, como muitos não valorizam hoje, nem levam para a igreja, nem os filhos, nem ninguém. E tem igreja que nem Bíblia tem. A gente vai à igreja aqui, que tem Bíblia no banco, fica lá, ninguém abre.
Porque usam o telão muitas vezes. Para que a pessoa vai ter Bíblia? Fala para mim. Nós mesmos fazemos com que as pessoas não tenham interesse na Bíblia. Digo nós mesmos, quem? Os pastores. Nós que somos líderes. Nós tiramos o interesse das pessoas de terem uma Bíblia, de ler a Bíblia, quando queremos dar um conforto que está errado. Não é um conforto. É uma preguiça que estamos estabelecendo contra eles. Põe Bíblia no banco da igreja, ou então põe lá no telão e ninguém precisa levar Bíblia, nem ler Bíblia, porque tem Bíblia no banco ou está lá no telão. O que eles levam, o que é? São os celulares, os iPads, os iPods, para os filhos ficarem brincando enquanto o pastor está falando da palavra. Eu tenho visto isso. Crianças de 12, de 13, de 8, enquanto o pastor está pregando a palavra, ele está jogando no telefone, brincando. Ou um joguinho mesmo, que não é telefone. E eu não me conformo. Eu olho e falo, meu Deus, gente, e a Bíblia, esse livro que muitos de nós não queremos fazer caso dele, diz, ensine a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele ficar velho, não se vai desviar dele. Mas nós não queremos, porque nós mesmos não temos compromisso com a palavra. Deus instituiu a palavra já no céu. Ela foi inspirada por Deus. Deus já sabia que o homem ia precisar deste livro. Com este livro, muitos já estão se perdendo. Imagina se não tivesse a Bíblia. Imagina se não tivesse a Bíblia. Se hoje, com a Bíblia, muitos crentes estão se perdendo. E Jesus disse mais aqui neste livro, que nos últimos dias, se fosse possível os escolhidos seriam enganados. Tendo um livro na mão, tendo a Bíblia, lendo Bíblia, podem ser enganados. Imagina aqueles que não lêem Bíblia. A pastora Simone pregou hoje sobre isso. Que tem igreja que é mais um clube, que é mais uma boate, é mais um teatro do que uma igreja. Nós estamos falando daqui. Aí eu não sei de outro lugar, não estou aqui. É luzes piscando, é tudo preto, eu vejo isso também aqui. Porque a palavra de Deus não está sendo ensinada. O habitat de Deus é luz, é claridade. E este livro é o único que pode trazer isso. É inspirada. O que é ser inspirado? Ato ou efeito de expor algo predito, a consequência por algo ou alguma coisa que foi originário. O que é originário? Salvação. Originário da onde? Do céu. Porque a salvação não é da terra. A salvação é do céu. Vem do Pai, do coração do Pai, através do Filho Jesus, que foi na cruz, que se originou aqui na terra. A porta da salvação. A salvação foi feita no céu. O plano da salvação foi feito lá. Deus fez tudo certo. E Jesus morreu. Só que com isso ele disse, eu não vou deixar esses caras sozinhos, não. Eu vou mandar meu Espírito inspirar homens e vou fazer a Bíblia. Que é a minha palavra, que é o meu sentimento. E eu vou mostrar para eles de uma forma diferente. Quem sabe eles vão me entender. Hã? E você sabe que a Bíblia não é um livro que se lê de qualquer forma. Muitos leem esse livro e não entendem. E criam polêmicas terríveis. Porque não entendem. Tem crente que vai ficar surpreso lá no céu. Vai ver coisas que muitas pessoas comentaram, mas eles nunca acreditaram. Porque não entendem a Bíblia. Não entendem a palavra. Ok? Tem coisas, mistérios nesse livro que não podem ser falados, principalmente hoje, que vão dizer que é heresia. E a Bíblia está aqui, escondido aqui. E é revelado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O ato ou efeito de expor, quer dizer, é um livro inspirado, é divinamente inspirado. E ele está aqui para quê? Para expor algo predito, a consequência por algo ou alguma coisa que foi originário. A salvação foi feita lá em cima. E esse livro saiu do coração de Deus. Deus narrou a trajetória do homem do início ao final. Está aqui. Muitos não entendem. E muitos não aceitam. Esta aqui é a verdade. Está aqui, neste livro. E muitos não aceitam. E muitos não entendem. Esta aqui é a verdade. E nós não podemos ficar calados sem falar a verdade. Por isso essa rádio aqui não é a melhor. Né? Longe. Mas temos procurado fazer aqui a vontade de Deus. É pregar a palavra. Palavra.
Não é te contar a história não, viu? Porque você vai ter problema sim. Porque eu vou ter problema sim. Foi Jesus que falou. Não tem esse negócio de para de sofrer não, viu? Esse negócio de para de sofrer não existe. Jesus disse que no mundo nós íamos ter aflições, que confiássemos nele porque tinha vencido o mundo. E esse livro é inspirado para nos mostrar tudo quanto nós precisamos saber. Tudo! E se você não entende o que você lê, você anota, procura aí entre esses milhares de pastores, apóstolos e apostoliza e apostila que estão por aí, que devem conhecer um pouquinho da palavra, que te pode explicar. Porque também está difícil achar alguém que conheça a palavra, porque hoje ninguém quer viver palavra. Ninguém quer pregar a palavra. A pastora Simone esteve numa igreja lá na Califórnia, onde o pastor nem abriu, nem tinha Bíblia. Contou uma historinha qualquer, mandou, canta qualquer coisa aí, e depois disso no final, você tá lá, quem quiser tá. Peraí, foi isso na igreja, gente. Jesus não está aí. Espírito Santo tampouco está aí. Não tem inspiração de Deus aí, não. E estamos vivendo esse tempo hoje. Tá bom? Porque estamos dando as costas para esse livro aqui. Nós estamos dando. Falamos, muitas pessoas dizem aí, os Estados Unidos, não sei o quê, porque tiraram. É verdade. Tiraram a oração das escolas, tiraram a leitura da palavra de Deus das escolas. Mas nós também estamos deixando de ler esse livro. Nós também estamos deixando de crer neste livro. Nós também estamos deixando de viver este livro. Porque este livro não te vai fazer massagem no seu ego. Ele vai te confrontar. Vai te confrontar. A Bíblia é tão tremenda que na Santa Ceia domingo, o pastor leu lá, acho que é 1 de Coríntios, capítulo 11, de 23 em diante, onde diz uma parte que você não deve tomar a Santa Ceia indignamente, porque se você tomar, você vai tomar juízo. Está te explicando, está te falando, está te mostrando. E muitas pessoas, para enganar o pastor, a mulher do pastor, a esposa, whatever, toma a Santa Ceia. E depois não sabe por que está sofrendo tanto. É porque está desobedecendo o que está escrito neste livro aqui. Palavra de Deus que é inspirada. Agora deixa eu te mostrar outra coisinha aqui. É inspirada lá no céu, viu? Escrita por homens aqui. Num período de 1500 anos. Somente isso. Olha como Deus teve paciência com a gente. Agora tem outra coisa que esse livro faz. Esse livro ele é importantíssimo porque ele é feito para nos ensinar. E vou dizer uma coisa para você, viu? Tem homens hoje, escuta o que eu vou te falar, e está lá no próprio escritor do apóstolo Paulo a Timóteo, você vai encontrar também o apóstolo Paulo falando de homens soberbos, amantes de si mesmo, porque eles não querem, ok? Eles não querem ser ensinados pela palavra, não querem se submeter, não querem estudar, e não querem viver. Então eles hoje se intitulam de vários nomes, né? Se intitulam aí com vários nomes, que você já conhece todos eles, mas você não vê nenhum desses aí dizer, eu sou missionário. Não, você não vê. Não vê. Então, esse livro está aqui para ensinar. Por isso o versículo diz, para que o homem de Deus seja perfeito. Está aqui. Aqui é a perfeição. Quando nós queremos viver isso, quando nós buscamos entender e viver esse livro em Jesus, Deus nos olha através de Jesus e a sua palavra e nos vê perfeito. É isso que a gente está explicando para você faz tempo. Mas muitos não entendem. Essa aqui é a verdade. E o que mais? Transmitir conhecimento. O meu pai, pastor Correia, ele dormia, de tanto que ele lia a Bíblia, ele dormia com a Bíblia aberta em cima do peito. Eu cansei de ver minha mãe ir tirar a Bíblia do peito dele e dizer, João, vai dormir, João, você já está dormindo aí, João, com a Bíblia em cima do peito. Ele dizia, não, vou ficar mais um pouco. E ficava. E era um homem que tinha um conhecimento profundo da palavra. E você pensa que ele foi à universidade? Você pensa que ele estudou teologia? Era o Espírito Santo revelando. Porque este livro, aleluia, ele diz que transmite conhecimento, apontar direções, facilitando a aprendizagem. É este livro. Mas então não precisa fazer teologia? Sim, se você pode, faça. Porque você vai ter alguém que vai te ensinar mais rápido. E você vai vendo concordâncias com a palavra. Simples. E você não vai ter problema de evangelizar ninguém, porque você conhece a palavra. Lógico que é importante, mas estou dizendo quando naquele tempo passado que não tinha. E hoje tem aí, e muitos não estudaram nada. E muitos são formados no final de semana.
e dizem que são doutores, que são têm aí doutorado em divindade. Eu não entendo esse negócio não, mas tudo bem. Esse que é doutor em divindade, ele é maior que o Espírito Santo, porque doutor em divindade é só o Espírito Santo, que pega lá de cima, que Jesus mesmo falou. Ele vai trazer daqui de cima para vocês aí. E eu não vejo nenhum homem lá todo dia. Então não existe. É título. Ok? É título. E nós precisamos viver este livro. Este livro ensina, é transmitir conhecimento. Palavra de Deus. Está dentro do versículo, gente. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Ensinar. Ensinar. Então, se hoje não se explica a Bíblia, se hoje não se lê Bíblia, se hoje não se vive Bíblia, o que é que nós estamos aprendendo? Foi como disse a pastora Simone, todo mundo quer aprender com o mundo. Todo mundo quer viver as coisas do mundo. Porque estamos cegos. Se esse livro é inspirado e esse livro nos ensina, estamos aprendendo de quem? A fazer o quê? Se esse livro ele é próprio para ensinar e é divinamente inspirado. Então, qual é o valor que nós damos para as coisas de Deus? Qual é o valor que eu dou para as coisas de Deus? Se este livro é o caminho em Jesus que nos leva para o céu. Aqui nos diz tudo o que devemos e o que não devemos fazer. E através desse livro, onde as igrejas hoje não se prega mais. Os cultos hoje, vamos falar sobre a bênção de não sei quem. Deus vai te abençoar, aleluia! E o pessoal vai para casa pobre do mesmo jeito que entrou. E continua vivendo os mesmos problemas. Tem gente que está há 10, 15, 20 anos orando por uma solução de um problema, mas não obedece o que está escrito aqui. Uma das coisas que o pastor fala na Santa Ceia aqui na igreja, ele diz assim, você que vive amaziado, amigado, não tome Santa Ceia. Porque está escrito aqui. Uma das coisas. Tem outras coisas mais. Se você não estiver bem com Deus, peça perdão. Mas depende do tipo de coisa que você cometeu. Se foi adultério e prostituição, você tem que confessar o pecado e arrepender-se. Não é simplesmente falar com Deus e largar. Porque você não pediu perdão. Você tem que se arrepender. O fruto do arrependimento é confessar. Ok? Porque Jesus pediu perdão por nós. Pediu perdão para aqueles que estavam matando ele na cruz. Ele falou, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, vamos diante de Deus, Pai, me perdoa. Chega para o pastor, eu preciso que ore por mim. De repente até um espírito maligno que está trabalhando em você e você não sabe. Não é que você esteja endemoniado, não é isso. Ele trabalha na sua mente e quer usar o seu corpo para te levar para o pecado. Nós temos que entender a palavra de Deus, por favor. Ou nós vamos entender e vamos para o céu, ou então nós não vamos entender e vamos ficar aqui. Para ensinar, transmitir conhecimento, apontar, mostrar direção, facilitando a aprendizagem. Muita gente não sabe para onde vai. Aconteceu com Tomé. Mas Tomé tinha a gente dá uma desculpa para Tomé, porque Tomé, naquele tempo, não existia a Bíblia. Ele tinha o Senhor da glória com ele, e ele não tinha tanto entendimento, porque naquele tempo, imagina, veio um Redentor, que todo mundo pensava que ia ser uma coisa, e no fim ele foi outra. E tinha que ser mostrado dessa forma para nós entendermos que Tomé tinha que fazer aquilo. E ele disse para Jesus, Senhor, tu está dizendo que a gente sabe para onde você vai, não sabemos não, Senhor. Jesus disse, ô Tomézinho, tu está há tanto tempo comigo e não sabe para onde eu vou, cara? Que isso, rapaz? Ó, eu vou te dizer mais, hein? Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Não é ninguém vai não, hein? É ninguém vem, está escrito aí, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tomézinho entendeu depois e virou um dos maiores pregadores de Cristo, do Evangelho de Cristo. Foi morto pregando. Ninguém sabe disso. Muitos não sabem da história. Mas está na história, busca na história dos discípulos. Todos morreram, exceto João. Todos foram assassinados, pregando o Evangelho, falando de Jesus, ensinando, aleluia, o que foi mostrado. E não é Bíblia. Agora você tem Bíblia em casa? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, vai para o estudo da palavra de Deus, pergunta para o professor. Lamentavelmente, a gente tem perdido alguns doutores da palavra, doutores. Homens que conhecem a palavra profundamente já vão indo embora, estão indo embora. Está ficando aqui quem?
Quem está ficando? Está ficando quem não sabe, para ensinar o que é nada, porque não sabe, não lê, não estuda, não quer saber, não participa. Não... Gente, eu não quero saber de bênção. Bênção Deus abençoa, é porque é promessa de Deus. Está escrito que já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Está escrito. Agora, para você ter essas bênçãos, você tem que viver a palavra de Deus. Tem que obedecer, aprender com a palavra de Deus, porque ela é inspirada. Agora, se você não quer valorizar, é problema seu. Ok? É um problema seu. E nós vamos seguir falando aqui da palavra. E depois disso, eu tenho que trabalhar duro agora esses dias para deixar pronto as mensagens que eu vou trazer somente em português. Lamentavelmente, eu não tenho espanhol, que foi numa escola bíblica. Que houve aqui, eu fui nessa escola bíblica. Houveram 3 pastores, houveram 3 pastores. E o grupo de pessoas era muito pequeno, eu fiquei chocado. Inclusive foi mencionado, se viesse aqui o Kleber Lucas ou qualquer outro cantor aí, essa casa estava lotada. Mas o povo não quer ouvir palavra. Mas se você não ouve palavra, você não aprende, prepara para tampouco ouvir a trombeta tocar, tá bom? Prepara-te. Vamos orar. Quero agradecer a Deus nessa tarde. Quero agradecer a Deus porque Ele nos permite trazer palavra, trazer ensinamento para você. E olha, não pense que a gente não tenta viver a palavra não, viu? Às vezes com muita dificuldade, viu? A gente tenta sim. E às vezes tem que correr aos pés do Senhor e dizer, Senhor, por favor, tem misericórdia, a coisa está ruim, está difícil. Só o Senhor para nos ajudar. Então vamos orar, pedir a Deus que Ele nos ajude e nos abençoe. Ok? E que nós possamos aprender. Na semana que vem, já vou até tirar daqui para você não querer ficar vendo aí. Na semana que vem, depois eu volto à pastora Simone, eu vou estar falando aqui mais 2 pontos. Eu vou estar falando sobre repreender e instruir. Repreender e instruir. E depois, para outra semana, vamos falar sobre justiça e vamos falar também sobre perfeito. Isso vai estar bom no mundo. Ok? Dentro daquele versículo que eu vou mencionar toda a mão para você. Mas vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito nessa tarde e pelo que Ele vai continuar fazendo através dessa palavra aqui. E você que está assistindo pelo Facebook e você que vai me assistir também pelo YouTube. Ok? Que essa palavra possa tocar poderosamente no teu coração e que você venha valorizar este livro santo e sagrado que é inspirado no céu para nos ajudar, para nos ensinar, ok? E muitos não valorizam isso aqui, tá bom? Nem ensinam, quanto mais valorizar. Vamos agradecer a Deus. Paizinho santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Pai, abençoa meus irmãos, Pai, que estão nos assistindo através da Rádio Alfa Internacional e também através do Facebook. Que é a tua palavra, Pai, que é poderosa e é fiel. Venha tocar nos nossos corações e que venhamos amar a tua palavra, Senhor, e buscar vivê-la, para que o Senhor possa ver através da tua palavra que somos filhos perfeitos em ti, através de Jesus Cristo. Paizinho, abençoa cada pessoa ao redor desse mundo, que venha ser de grande poder e autoridade na vida de cada um daqueles que ouvirem. Abençoa a pastora Simone, que está comigo mais uma vez. Dá vitória e dá graça, Pai. Por favor, é tudo que nós te pedimos e fazemos. Em o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. E glória a Deus.